Meu nome é Fernanda Freitas e hoje nós iremos falar de Guerra Fria. Guerra Fria, como o próprio nome já diz, foi fria porque não houve, vamos dizer assim, uma guerra frente a frente. Os idealizadores dessa Guerra Fria são os Estados Unidos e a União Soviética, uma vez que os Estados Unidos havia ganho, a Segunda Guerra Mundial por terem jogado as bombas nucleares lá na cidade de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, e a União Soviética, que foi aquele país que entrou primeiro, chegou primeiro lá na Alemanha, levantou a sua bandeira e ficou designado assim como um dos vencedores, um dos heróis, vamos dizer assim também, da Segunda Guerra Mundial, certo? Então, a Guerra Fria ela vai iniciar depois da Segunda Guerra Mundial, vai ser um conflito ideológico entre esses dois, certo? E vai até o ano de 1889 com a queda do Muro de Berlim, tá bom? Foi um conflito político, ideológico, militar entre duas grandes potências após a Segunda Guerra Mundial. Então, o fim da Segunda Guerra Mundial, qual foi o primeiro ato? Ataque nuclear dos Estados Unidos ao Japão, Eles jogaram lá as bombas nas duas cidades e mostrou toda a sua superioridade de poder em relação aos outros países. Então, emergência de duas grandes potências foi os Estados Unidos e a União Soviética. E o sistema de briga deles vai ser por uma ideologia política. Os Estados Unidos, que era capitalista, e a União Soviética, que era comunista. Então, houve uma bipolaridade mundial, ou seja, dois países aí brigando entre si, pela disputa hegemônica do mundo, viu? E assim começa a Guerra Fria. Nós temos aqui algumas características do capitalismo e do comunismo. Sobre o capitalismo, valorização da riqueza material. Individualismo, cada um é por si, cada um vai buscar seus meios legais para poder sobreviver. O consumismo, nós que vivemos em países capitalistas, nós somos muito consumistas. Todo dia a gente compra alguma coisa, todo dia a gente está precisando de alguma coisa, viu? Há também um sistema democrático, viu? E também a livre concorrência. Já no comunismo, eles idealizam o bem-estar social, a igualdade, todo mundo deve ser igual, certo? A simplicidade, coletivismo, esse coletivismo em relação, por exemplo, se eu planto, existe em países comunistas, como por exemplo na Coreia do Norte, plantações coletivas, então as pessoas plantam para poder aquele alimento ser cedido para todos, então o coletivismo. Nós temos a estatização que tudo que existe naquele país pertence ao Estado, até minha casa pertence ao Estado. É assim, Cuba, Coreia do Norte, é dessa forma, viu? E a economia planificada que foi feita aí por Lenin no ano de 1920, certo? Essa economia planificada é uma maneira sensata deles progredir industrialmente, certo? Uma vez que a população lá da Rússia ela não era tão eles não sabiam manusear muita indústria, porque eram um dos países mais atrasados do mundo no início do século XX. Mas aí depois, eles vão correr atrás dos prejuízos, fazendo com que o país também consiga estar nesse padrão de progresso industrial. Nós temos algumas características: disputa tecnológica, quem tinha mais poder tecnológico, corrida espacial, quem foi o primeiro homem que foi ao espaço? Será que foi enviado pelos Estados Unidos? Será que foi enviado pela União Soviética? Projetos de espionagem, a CIA, a KGB, a CIA pertencia aos Estados Unidos, a KGB pertencia à União Soviética, a KGB não existe hoje, não existe mais hoje, viu? A CIA ainda continua. Busca de aliados, ou seja, eles foram atrás de países para poder ficar ou do lado comunista ou do lado capitalista. Conflitos regionalizados, esses conflitos regionalizados foram as várias guerras que ocorreram no decorrer da Guerra Fria, como a guerra lá da Coreia, a guerra do Vietnã, viu? Entre outras. E as difamações. Nós temos aqui, olha, uma imagem de Rock e Draco. Draco, ele pertencia à União Soviética e Rock pertencia aos Estados Unidos. Até nas lutas de boxe existia uma rivalidade ideológica, defendendo cada um seu país. O Winston Churchill, que foi
o primeiro-ministro lá da Inglaterra, ele disse o seguinte, que uma cortina de ferro iria cair sobre os países do leste europeu. Os países do leste europeu, todos eles ficaram do lado comunista. Exatamente isso, ou seja, o que ele imaginou aconteceu, dos países estarem agregados à União Soviética, ou seja, tornando assim comunistas, certo? Então, países como a Finlândia, a Estônia, a Letônia, também como a Hungria, a Tchecoslováquia, Romênia, dentre outros países, eles ficaram aí do lado comunista, certo? E aí nós temos também algumas conferências, principais conferências que houveram. Nós temos o Acordo de Latrão. O Acordo de Latrão foi o acordo, aliás, ou melhor dizendo, o Acordo do Atlântico. O Acordo de Atlântico que ocorreu no ano de 1941 entre Estados Unidos e o Reino Unido, discute a entrada dos americanos na guerra. Isso aqui foi antes de terminar a Segunda Guerra Mundial, viu? Acordos onde, porque foi nessa época que os Estados Unidos vai entrar na guerra para poder defender seus interesses, porque ele foi atacado pelos japoneses, viu, lá em Pearl Harbor, no ano de 1941. Então, ele vai entrar na guerra também para defender os seus objetivos. Nós temos a Conferência de Teherã. A Conferência de Teherã ocorreu no ano de 1943, dentro de um trem que não funcionava mais, de forma bem escondida, viu? E aí, alguns países como Inglaterra, Estados Unidos, França e Rússia, eles se reuniram ali para poder discutir sobre como iria ser os procedimentos durante a Segunda Guerra Mundial, porque eles queriam derrotar quem? O grupo do eixo. Havia dois grupos, o dos aliados, que era Inglaterra, França, Estados Unidos, tem a Rússia também. Aí nós temos o lado do eixo, o eixo que era formado por Alemanha, pelo Japão e pela Itália, viu? Aí tem a Conferência de Yalta. A Conferência de Yalta ocorreu para definir a influência da partilha da Alemanha, uma vez que nessa época, essa Conferência de Yalta, já estavam iniciando o projeto de conquista da Alemanha, e aí eles já imaginavam como iria ser a divisão daquele lugar. E aí, para poder fechar, no ano de 1945, agosto de 1945, eles resolveram de fato dividir a Alemanha em 4 partes, viu? Essas 4 partes seria de quem? Seria da Rússia, seria da França, seria dos Estados Unidos e seria da Inglaterra. 4 zonas de influência, cada um com sua partezinha, porque foram os ganhadores da guerra, o partido de quem? Ou melhor dizendo, o grupo dos aliados. Então, deveria dividir aquele lugar, para que não pudesse ocorrer uma outra guerra, porque tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial iniciou aonde? Na Alemanha, viu? Então, era uma maneira, um projeto que eles viam para poder fazer com que não houvesse mais. Nós temos também alguns planos de assistência. No ano de 1947, ocorreu aí o Plano Marshall. O Plano Marshall foi um plano econômico de auxílio aos países europeus. Ou seja, esse Plano Marshall fazia com que os países, olha só, os países prejudicados da guerra, viu? Tivessem um plano de sustentação, ou seja, uma ajuda. Então, essa ajuda iria facilitar a procurar meios para poder viver melhor naqueles países destruídos, cheio de tantas mortes, destruições adversas, certo? Então, os Estados Unidos, ele vai entregar dinheiro para os países para que eles possam ser reerguidos, viu? Nós temos aí, olha, isso no ano de 1947. Quando os Estados Unidos faz isso, a União Soviética vai e faz um outro também. Esse outro é o quê? É o Comecon. O Comecon é o Conselho para Assistência Econômica Mútua, a versão soviética do Plano Marshall. Ou seja, eles, na verdade, eles não tinham dinheiro para poder investir como houve lá no Plano Marshall.
mas ajudavam no sistema onde eles compravam mercadoria dos países coligados a ele e vice-versa, e os países compravam mercadorias lá da União Soviética. Era uma espécie de ajuda mútua, viu? Nós temos também o Plano Truman. O Plano Truman, olha, os Estados Unidos apoiaram as nações livres que desejassem resistir à dominação comunista. Combate ao comunismo em qualquer lugar do planeta. O Plano Truman era uma maneira de conter o avanço comunista. Então, os países capitalistas, eles foram protegidos aí pelo Plano Truman. Não era uma ofensiva armada, viu? Mas era uma maneira, assim, de procura para quem era comunista e pudesse, assim, ser jogado fora, pudesse, assim, ser combatido, viu? E aí veio um outro parecido, o Comiforme. O Comiforme, Comitê de Formação dos Partidos Comunistas Operários, União dos Partidos Comunistas Europeus para evitar a influência dos Estados Unidos, ou seja, já era uma proteção dos países comunistas para que o capitalismo não pudesse adentrar. Então, vocês observam aí, havia uma proteção com o Plano Truman, né, dos países capitalistas, e uma proteção dos países comunistas com o Comiforme. Nós temos também outro, que foi a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, aliança militar dos países capitalistas. A OTAN ainda existe até hoje, viu? E nós temos outro lado, que foi feito 6 anos depois, pela União Soviética, o Pacto de Varsóvia, a aliança militar. Então, olha só, esses dois aí já era de forma armada, então eles ficavam armados nas fronteiras para poder proteger os países, tanto capitalistas quanto os países comunistas. Países capitalistas protegidos aí pela OTAN e os partidos comunistas protegidos aí pelo Pacto de Varsóvia, certo? Nós temos também, depois da Segunda Guerra Mundial, foi criado a ONU, a criação da ONU. A criação da ONU foi feita lá em São Francisco, nos Estados Unidos. E aí, ela foi feita para substituir a Liga das Nações. A Liga das Nações foi feita depois da Primeira Guerra Mundial, só que não eram muitos países que faziam parte da Liga das Nações que objetivavam a paz. E aí, depois foi feito, em 1945, a criação da ONU, uma vez que essa reunia uma quantidade enorme de países, porque queriam paz, certo? Dentro da ONU estão algumas outras fundações, projetos, incentivos e tudo mais. Vamos conhecer. Nós temos o FMI, Fundo Monetário Internacional, que é para poder ajudar os países com problemas financeiros, o empréstimo que eles fazem, viu? Nós temos a FAO, Organização para Agricultura e Alimentação. Temos também a Unicef, Fundo de Nações Unidas para a Infância. O BID, que é um Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Nós temos o FMI, que é para poder resolver problemas de contas, etc. E nós temos o BID, que é para poder financiar construções, reconstruções. Falamos aqui que muitos países estavam destruídos por causa da Segunda Guerra Mundial. Então, eles utilizavam o BID para poder resolver aí esse problema, né? É claro que depois teria que pagar. A OIT, Organização Internacional do Trabalho, Unesco, Organização para a Educação, Ciência e Cultura. Aqui são alguns órgãos que pertencem, e que faz parte da ONU. Dentro da ONU também nós temos o Conselho de Segurança, que é um órgão responsável para zelar a manutenção da paz e segurança mundial, formado aí por 15 países. Desde quando ele foi formado, desde que esse conselho foi formado, quem faz parte são 15 países. São 10 temporários, que eles ficam aí cerca de 2 anos, viu? Aí tem uma escolha a cada 2 anos dos países que vão fazer parte desse conselho temporário. E nós temos, por exemplo, os permanentes. Os permanentes, mas gente, eles nunca saem. Que são quem? A França, o Reino Unido, a Rússia, a China e, é claro, os Estados Unidos. Então, esses 5 aí nunca sairão. Tem países como o Brasil e o Japão que desejam serem permanentes. Só que eles nunca conseguiram, porque para poder acontecer isso, um desses aqui tem que sair. É claro que eles não vão sair. Então, eles vão resolver problemas no mundo. Nós temos aí alguns anos que o Brasil já fez parte aí do mandato temporário, certo? Nós temos aqui uma imagem que retrata como eles se sentam quando eles estão
em reuniões para poder resolver alguns problemas contidos no mundo, certo? Alguma guerra que ocorre lá no Oriente Médio, por exemplo, eles podem muito bem se reunir e ver alguma coisa para poder solucionar aquele problema. Ou eles vão invadir, ou eles vão conversar. A primeira ideia do Conselho de Segurança que eles fazem é o projeto de conversação. Primeiro eles vão até a zona de conflito para poder conversar com ambas as partes para poder resolver na discussão ali. Caso isso não se resolva, aí eles irão decidir em conjunto se vão partir para guerra, ou seja, atacar quem eles acham que é o mal daquela guerra, tá certo? E aí, olha, nós temos aqui, essas cadeiras aqui pertencem, que são os membros permanentes, ó, essas cadeiras vermelhas aqui, a maneira como eles se sentam lá, certo? Essa de azul aqui são duas vagas que eles têm para América Latina e Caribe. Nós temos também essas duas cadeiras verdes que fazem parte aí da Europa Ocidental. Nós temos essas duas aqui que pertencem ao leste europeu. Nós temos essas duas aqui que é da Ásia, né? A Ásia, que na verdade ele coloca que é até a metade, porque às vezes eles decidem ou mais um da Ásia ou mais um da África, viu? E nós temos esse outro aqui que faz parte aí do leste europeu. Ah, gente, esses dois aqui, olha, faz parte da Ásia. Eu falei leste europeu, mas aqui é a Ásia e esse aqui é o leste europeu, tá certo? Então, a maneira como eles se sentam lá para poder resolver as suas reuniões. Nós temos uma imagem mais clara para mostrar para vocês as pessoas aí que fazem parte desses países. Olha, Alemanha, Indonésia, África do Sul, República Dominicana e Bélgica assumirão os seus assentos no dia 1º de janeiro de 2019. Já estavam Costa do Marfim, Guiné Equatorial, Kuwait, Holanda, Peru e Polônia. Aqui é o seguinte, como são 10, aí a cada ano muda 5, viu? Por exemplo, são 10 cadeiras, todo ano é claro que a quantidade de temporários são 10. Mas aí, a cada ano é substituído por 5 novos países. Aí entra 5, aí aqueles 5 que entraram vai ficar com mandato de 2 anos. Aí aquele que estava anteriormente, no ano seguinte já vai sair. É assim que acontece, tá certo? Aí nós temos aqui algumas principais intervenções da OTAN. A OTAN, que é a organização do Tratado do Atlântico Norte, que eles faziam o papel de intervenção para que o comunismo não adentrasse. Nós temos aí, olha, intervenção na Guerra da Bósnia entre 1992 e 1995. A OTAN continuou com operações militares na região até 2004. Intervenção em Kosovo, uma região que queria independência, e aí ele foi intervir lá. Atuação em segurança e assistência na Guerra do Afeganistão em 2001 a 2014, que foi naquela época quando os Estados Unidos foi atacado, né, por Osama Bin Laden, e aí o Conselho de Segurança da ONU, ou melhor dizendo, o Conselho de Segurança da ONU deu o sinal para que a OTAN intervisse naquela região e ficasse lá até 2014. Missão de treinamento do Iraque, também em 2004, quando foram lá no projeto de caçada a Saddam Hussein, que era um ditador, uma pessoa muito mal ali, que causou muito mal, tanto à população quanto a outros países ali próximos, tudo por causa do petróleo. Nós temos uma ação arbitrária do Golfo de Aden, em 2009, que também foi feita pela OTAN, que não foi muito boa. Nós temos aí algumas ações de ataques a mísseis ao lado dos Estados Unidos, na guerra da Síria. Destruição de instalações militares no governo de Bashar al-Assad em 2018, porque Bashar al-Assad estava, ou melhor dizendo, lá na Síria existe um grupo de rebeldes, viu? Existe o grupo do governo, que é Bashar al-Assad, e existia lá ainda, porque acabou, né, o grupo do Estado Islâmico. Então, o que acontece? Os rebeldes estavam fazendo um movimento contra Bashar al-Assad. Bashar al-Assad, ele vai e joga gás sarin, que é uma espécie de gás nas quais as pessoas elas morrem aos poucos ali, fadigadas, os órgãos do corpo vai morrendo aos poucos. E aí, isso foi mostrado no mundo todo.
Quando os Estados Unidos observou o que estava acontecendo lá na Síria, ele vai e age. Ele não vai pedir autorização ao Conselho da ONU, simplesmente ele vai agir. Chega lá e... Aliás, chega lá não, porque os Estados Unidos ele tem vários barcos de projetos de mísseis em vários cantos do mundo. Inclusive ali no Golfo Pérsico, perto da Síria, Golfo Pérsico que é o mar, ali próximo, no Oriente Médio. E aí ele vai e joga o míssil numa base militar lá da Síria, para poder mostrar que ele não poderia fazer isso, mostrando para o Bashar al-Assad que não poderia fazer isso com a população, viu? E aí ele joga, só que quando joga o míssil, mata apenas uma pessoa lá na base militar, viu? No outro dia, os Estados Unidos é chamado a atenção pelo Conselho da ONU, viu? Ele é aquele país que não pergunta se pode ou não fazer, simplesmente ele age. É dessa forma que acontece, tá certo? É assim os Estados Unidos. Então, é como se a OTAN, a dona da OTAN, ainda hoje fosse dos Estados Unidos. É claro que foi criado por eles, né? Hoje, inclusive, a Rússia, que não tem mais o Pacto de Varsóvia, ela agora está aliada à OTAN também, certo? Hoje não é mais, existe fragmentos, né? Só que não é mais um país comunista e está aí associado ao projeto político capitalista, tá certo? E aí vamos adiante. Nós temos aqui, olha, algumas consequências que houveram durante a Guerra Fria, a Guerra da Coreia, 1950-1953, as causas, divisão da corrida da Coreia após o fim da Segunda Guerra Mundial. Porque a Guerra da Coreia, aliás, a Coreia, ela pertencia ao Japão. Como o Japão perdeu, aquele lugar foi dividido entre Estados Unidos e União Soviética. Sendo que o norte ficava para quem? Para a União Soviética, e o sul ficava para os Estados Unidos. E aí os Estados Unidos, ou melhor dizendo, a União Soviética, ou melhor dizendo, as pessoas que moravam na parte norte, né, a Coreia do Norte, eles vão invadir o sul. Quando eles invadem o sul, aí o sul vai reagir, viu? Só que consegue expulsar os nortistas. Aí agora é a vez do sul adentrar no norte da Coreia. Quando o sul vai entrar no norte da Coreia, aí à frente os Estados Unidos, a China, que era aliada à Coreia, manda um recado: não entra não, porque se você entrar eu também entrarei. E aí os Estados Unidos não quis conversa, entrou no norte e começa ali uma guerra que vai durar cerca de 3 anos. A China vai ficar do lado da Coreia. Nessa guerra aí vai ter um imparcial, porque nenhum e nem outro irão ganhar. Havia lá uma divisão da Coreia do Norte com a Coreia do Sul, ao meio, chamado Paralelo 38. Até hoje é assim. Até hoje a Coreia do Norte é uma, a Coreia do Sul é outra. Não houve a junção dos países, né? Ou seja, até hoje a Coreia do Norte é comunista e a Coreia do Sul é capitalista, tá certo? E é isso. E nós deixaremos para a próxima aula outros assuntos, tá bom? E até mais. Nós iremos continuar a aula, viu? Nós iremos continuar esse assunto na próxima aula. É isso que eu quis dizer. E até lá, e um bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês. Tchau!